Olá, nós estamos juntos aqui nos estúdios do CCPR e eu converso com a doutora Luana Verjan Storniolo. A doutora Luana, que é médica e geriatra, que tem como especialidade o atendimento na área de geriatria, e hoje vai falar com a gente sobre uma importante rotina que vivemos aí na vida dos idosos, sobre quedas em idosos, né? Muito comum a gente encontrar pessoas aí de mais idade que levam tombos, caem, né? Essas quedas que se tornam até corriqueiras na vida dessas pessoas. Doutora Luana, qual é a importância de uma queda na vida de um idoso? Bom, boa tarde a todos. Esse é um assunto de suma importância. A gente não dá bola, caiu, foi só um tombinho. Isso é um assunto de suma importância. Primeiro, pela frequência. Num idoso acima de 60 anos, cerca de 30% caem pelo menos uma queda em um ano. Nos idosos acima de 80 anos, pelo menos metade caem uma vez em um ano. Então, além da frequência, são as consequências. Quantas vezes a gente já não teve um familiar ou conheceu algum amigo que o idoso teve uma queda, ficou hospitalizado, depois ficou acamado, teve dificuldade para voltar a andar, pegou uma infecção. Então, as consequências de uma queda têm um impacto muito danoso na vida de um idoso. Fora depois aqueles idosos que caem e ficam inseguros, têm medo de andar porque tem medo de cair, não sai de casa sozinho porque tem medo de cair. Isso prejudica muito uma coisa que é super importante na nossa vida, que é a independência. Então, isso é um assunto muito importante por conta disso. Mas é normal as pessoas caírem porque são idosas? É uma relação entre a questão da faixa etária, nesse momento que se vive uma terceira idade, isso está relacionado e o que pode colaborar para que isso realmente aconteça, né? O que vem a levar as pessoas a terem quedas, caírem, os tombos, que às vezes a gente nem entende o porquê. Sim, não é normal cair, um idoso cair, apesar de muita gente achar, não, tá velhinho, caiu, normal, não. E, fora isso, uma coisa que é válido comentar, que queda não é só quando a pessoa cai no chão. A definição na literatura de queda é quando a pessoa cai de um nível que está para um nível inferior. Então, se a pessoa está de pé e cai sentada no sofá, isso é considerado queda. Uma queda. Isso não é normal. Num idoso, por exemplo, vamos pegar, pensando no idoso. Como que esse idoso está caminhando? Com o envelhecimento, a nossa marcha tem algumas alterações. Os passos ficam mais curtos, a pessoa levanta menos o pé no chão, balança menos o braço, isso aumenta o risco de ter queda, né? Além disso, o idoso tem menos massa muscular, perde massa muscular com o envelhecimento. E os problemas de saúde, tem pessoas que têm problemas de saúde neurológicos, por exemplo, uma sequela de AVC, uma doença de Parkinson, que aumenta o risco de cair, ou um problema articular, uma osteoartrose de joelho ou de quadril, uma artrite, que também aumenta o risco de cair. E problemas de visão, é muito comum a gente escutar nos idosos catarata, glaucoma, isso altera muito... ajuda muito a ter essa alteração. E outra coisa é equilíbrio. A gente sabe que tem idoso que tem um pouquinho de problema de equilíbrio. O perigo é à noite, quando vai levantar para ir ao banheiro, que junta a visão, junta a sonolência. Às vezes tem algum objeto no chão que a pessoa não enxerga, é aquele momento que acontece a queda. Fora isso, tem muitos remédios. Eu até falo para os meus pacientes que a gente tem que tomar os remédios que realmente precisam, que os remédios não são isentos de efeito colateral. Tem aqueles remédios que aumentam a chance do idoso cair, que não é bom o idoso tomar, ou principalmente naquela dose, que dá sonolência, dá tontura, oscila a pressão. Então, o remédio também pode ser uma causa de queda. Então, altera, inclusive, o sistema nervoso, é isso? Que trabalha toda a questão da coordenação? Exatamente, exatamente. O equilíbrio, a coordenação, o reflexo, né? Fora isso que a gente falou agora sobre o idoso, sobre a pessoa, tem os fatores externos que a gente fala. Então, em casa, no ambiente, a gente tem que pensar nas coisas que aumentam a chance daquele paciente cair.
piso escorregadio no banheiro, ali no box do banho, piso escorregadio, tapetinho na casa, meias de lã. Exatamente. Né? Porque agora nós estamos vivendo o inverno e muitas vezes eles se agasalham, né? O idoso se agasalha e isso nos chama muita atenção, porque a gente está vivenciando uma campanha no rádio que fala justamente sobre isso, né? As meias têm que ser de algodão, meias que sejam mais firmes, porque uma meia de lã pode causar uma queda também. Sim, sim. E o calçado. Tem calçados que, chinelinho que você só coloca o pé e ele não fica firme no pé, chinelo havaiana, aqueles chinelos rider, entre aspas, isso também aumenta muito o risco. Tem os calçados ideais, que são aqueles que prendem no pé, que prendem atrás, que também ajudam a evitar. Os tapetinhos que eu estava falando, as vovós adoram, né? Os tapetinhos em casa, tem que tomar cuidado, os degraus, móveis pequenos na casa que a gente acaba olhando para frente e não vê, animal de estimação, tudo isso tem que tomar muito cuidado, que são os fatores externos, né? Na rua, essas calçadas esburacadas que a gente vê. Outra coisa, à noite, sempre deixar um corredor com a luz acesa, porque o idoso vai levantar para ir ao banheiro. Se tiver uma luz acesa, ilumina o local, porque já é difícil iluminado. Imagina se estiver tudo escuro e a pessoa acorda meio sonolenta. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E as circunstâncias da queda também, é uma coisa importante. Quando a gente vai no médico e fala que caiu, será que antes de cair você sentiu alguma coisa, teve palpitação, teve dor no peito, teve tontura, escurecimento visual? Porque às vezes a queda é como se fosse um sintoma de alguma doença que a pessoa ainda não descobriu, né? Então, o que a pessoa sentiu antes de cair é super importante também. Às vezes a queda é só a pontinha do iceberg, sabe? E como melhorar tudo isso, doutora? Porque, afinal de contas, se já é uma constante na vida de uma pessoa, um paciente seu, por exemplo, qual que é a orientação que é dada, né, para que se reduza e se evite, evidentemente, qualquer tipo de queda? Tudo que a gente já conversou, agora a gente usa como melhorar. A gente já falou sobre o ambiente, então tomar cuidado com o piso escorregadio, com o sapato inadequado, com o tapetinho. Da pessoa, cuidar bem da saúde, dos problemas de saúde, prestar atenção nos remédios, ir num geriatra, ver se aqueles remédios estão realmente adequados para uma pessoa idosa, que nem sempre os adequados para o adulto é o mesmo adequado para idoso. Também, uma coisa que é de suma importância, que eu sempre falo, é atividade física. Minha avó anda de andador, como ela vai para a academia? Não. Atividade física é uma fisioterapia em casa, né? Exercício que a gente faça para fortalecer a musculatura, melhorar o equilíbrio, melhorar a coordenação e principalmente a força muscular, isso é de suma importância. Alimentação, ser rica em proteína. Idoso geralmente fala que não gosta de carne, não gosto de carne, acaba não comendo carne, não comendo ovo, nem frango, que é proteína, que é o que estrutura nosso músculo, né? Então isso também é precisa ter uma alimentação rica em proteína. E é mais ou menos isso, assim, tomar cuidado com tudo isso que a gente conversou e cuidar da saúde, da alimentação, da atividade física, né? Tá certo, então. Doutora Luana, muito obrigada pela sua presença aqui. Nós estaremos aí, inclusive, transmitindo essa conversa também através do nosso Jornal Matutino RI e da Rotativa no Ar. E, é claro, para os internautas que nos acompanham, a doutora Luana Vejan Estoniolo atende na clínica Sim. Ela é médica e também, como especialidade, a geriatria, ou seja, atende aí pessoas a partir de que idade, doutora? Para geriatra, as pessoas acham que é acima dos 60 anos. Mas na verdade um geriatra tem que ser clínico, então a gente fez residência de clínica e adulto já pode ir, que a gente já planeja um envelhecimento saudável. Muito bem. Para informações, né, até atendimento a domicílio, né, em domicílios, a doutora realiza aí um agendamento de consultas pelo fone 3342-9533. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Daniela. Obrigada a todos. Estou à disposição.